Oi pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Fidelis aqui novamente. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar se é possível ter duas carteiras de trabalho assinadas. Então vamos lá, né? Seja bem-vindo aqui ao canal Muito Mais Que Gestão, novamente. Hoje o assunto é o seguinte: eu posso trabalhar em dois empregos? Posso ter duas carteiras assinadas? Sim, pode. A resposta é pode, tá bom? E aí, é claro que existem algumas exceções nessa condição da pessoa ter duas carteiras assinadas, né? Algumas diferenças, propriamente dito, do INSS em si, é um exemplo, a gente vai falar aqui mais na frente, mas, em suma, é possível sim a pessoa ter duas carteiras de trabalho, né, assinadas, sendo regidas pela regra CLT, e aí contribuindo com o INSS normalmente, com algumas condições específicas, mas no geral, a pessoa que deseja ter duas carteiras assinadas, ela pode sim ter esse tipo de remuneração duas vezes, pela modalidade CLT, tá certo? E aí, é preciso que o trabalhador, né, a pessoa, se atente a algumas condições específicas para isso, porque principalmente em relação à jornada em si de trabalho, né, cada uma função na carteira de trabalho, ela deve seguir da mesma forma, que são até as 8 horas diárias, tá certo? Seguir as 44 horas semanais do mesmo jeito, regido pela mesma regra, tá, da CLT, a lei em si. O trabalhador também tem que observar a questão do descanso, né, da compatibilidade, não só do descanso, mas da própria compatibilidade de função, se uma está sendo compatível à outra. Como assim, professor Fidelis? Assim, existe alguma função que você possa ocupar em uma remuneração que você tenha, né, um emprego que você tem em uma carteira de trabalho, né, em uma empresa, que ele pode sim impedir que você exerça outra função, tá certo? Tem vários exemplos por aí que a gente pode citar. A própria exigência, tá, pessoal, da exclusividade do trabalhador, da pessoa, né? Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Existem, por exemplo, bancos, né? Eu vou dar um exemplo aqui já de banco, que ele quer um gerente de vendas, um banco privado, por exemplo, né? Uma fintech, uma startup, e aí ele quer um gerente de vendas, um gerente de marketing, contratado via CLT, via carteira assinada. E aí ele pode exigir que a pessoa não tenha nenhuma outra remuneração fora, nenhum outro emprego fora. Ele exige a exclusividade do serviço, tá certo? Isso ocorre muito no serviço público também, mas nada impede de ocorrer na área privada, essa exigência de exclusividade da função. Então, assim, quem quer carteira assinada nessa possibilidade, com duas carteiras, tem que observar essa função, tá certo? Você tem que escolher entre uma função que permita você ter outra carteira assinada, tá certo? Ocorre isso também. A lei não proíbe, tá, pessoal, que a pessoa tenha limite de carteira assinada. Muita gente acha que é proibido ter duas carteiras assinadas, e não é proibido. A pessoa que deseja ter duas remunerações, ela pode sim ter carteira assinada duas vezes, ou até mesmo três, né? Vamos supor que a pessoa vai e tenha como exercer função em diferentes empresas com três empregos diferentes e três carteiras assinadas, ela pode. A lei não proíbe, tá, pessoal? Professor Fidelis, e como é que fica a questão da contribuição do INSS nesse caso? Boa questão de ser observada essa. A contribuição do INSS, ela vai concomitantemente ocorrer, né? Se observados os seguintes aspectos. O trabalhador que tem a primeira carteira assinada dele, ele vai sim contribuir com o INSS normalmente, tá?
Segunda remuneração de carteira assinada vai ocorrer do mesmo jeito, também o desconto com o INSS, mas nesse caso é preciso que a pessoa fique atenta ao seguinte: caso a pessoa esteja em dois empregos, tá? E aí trabalhando, sendo descontado o INSS, né, da folha de pagamento dela, ela vai ter sua contribuição do mesmo jeito, normalmente, né, simultaneamente, para a Previdência. Ocorre que, nesse caso, ela não vai ter a contribuição dobrada, tá? Vai ocorrer normalmente a contribuição dela. Por exemplo, se ela tem duas carteiras assinadas e ela tem dois INSS contribuindo, né, dois descontos, cada um em uma carteira, aquilo ali vai ser cumulativo, mas lá para frente, para ela poder ter uma aposentadoria maior. Ou seja, se ela está contribuindo com duas carteiras, aquilo ali não vai fazer com que ela esteja, por exemplo, contribuindo em 2 anos, 4 anos. Aquilo ali não dobra o tempo de contribuição. O trabalhador não sai da frente, né? A pessoa não sai na frente nesse aspecto de contribuição, né? Não diminui o tempo. É contado do mesmo jeito as regrinhas de idade, de soma de tempo de contribuição, do mesmo jeito. Ocorre, vou repetir aqui, que ela lá na frente, aí sim vai ser cumulativa essas contribuições dela, para ela ter uma aposentadoria maior, tá certo? E isso é permitido. Aí também, né, do mesmo jeito que segue o teto do INSS, que é de 7.786, não me falha a memória, não está vindo aqui agora na memória, mas acredito que é isso, 7.786, né? Ela também não deve ultrapassar esse teto, né? Essas duplas contribuições, tá certo? Outra coisa importantíssima, pessoal, é o seguro-desemprego. É importante observar que se o trabalhador tiver duas carteiras assinadas e ele for demitido de uma empresa, né, e ele ainda continuar com aquela carteira assinada dele, o seguro-desemprego ele não recebe, ele não tem direito, porque o governo entende que ele tem, naquele momento, renda suficiente para se manter. Aí o seguro-desemprego, se ele solicitar, se tiver sido demitido de uma empresa e ficar ainda com a contribuição normalmente, né, do INSS e a outra carteira assinada, o seguro-desemprego ele não recebe, tá certo? É importante se atentar a isso, tá? Como eu falei, é possível, mas tem umas certas condições, tá certo? A do seguro-desemprego, do impedimento do seguro-desemprego, é uma delas. Em suma, tá, pessoal? É perfeitamente possível, conheço alunos meus, profissionais daí do mercado que têm, né, duas carteiras assinadas, porque eles têm aqueles horários fixos de um tem escala 6x1, aí o outro trabalha no 12x36, aí consegue conciliar com o outro. Eu conheço gente que é assim, né? Eu acredito que também existe a própria jornada de trabalho 6x1, ela permite que, caso a pessoa tenha interesse, né, faça isso, assine duas carteiras, né? Por exemplo, jornada de call center, jornada de fábrica, jornada de supermercado. Muitos deles, eles têm essa jornada 6x1, né? O trabalhador trabalha 6 horas diárias. E aqui, não estou jamais entrando no mérito da 6x1, nunca. Porém, falando disso, de possibilidade, né, de carteira assinada, de dupla jornada, aí sim, se a pessoa conseguir 2 empregos em um dia, cada um sendo de 6 horas, na jornada 6x1, aí ela consegue sim também fazer isso, né? Aqui a gente está falando questões de carteira assinada e é possível do mesmo jeito, tá? Então, quem estava com dúvida, né, já tirou aqui, acredito eu, nesse vídeo, se era possível a pessoa ter duas carteiras assinadas, e é realmente possível ter duas carteiras assinadas, e quem dirá até mais, tá certo, pessoal? Não, é como eu falei, a lei não impede, tá? Não existe nenhuma restrição legal em relação a isso.
a esse registro mediante CLT com mais de um vínculo, tá bom? Então é perfeitamente possível, quem tem interesse, né? De repente a pessoa eu trabalho só no período da manhã e tem o resto do dia livre. Aí ela quer fazer outra fonte de renda, né? Eu tenho muito essa visão, né? Que a pessoa queira, de fato, fazer outra fonte de renda. Então, é perfeitamente possível, tá certo, pessoal? Quem tinha dúvida em relação a isso, acredito que não tem mais depois desse vídeo. Por causa disso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, né? Me ajude esse canal a crescer, dê um like, tá certo? Fique à vontade aí para colocar todas as suas dúvidas nos comentários, tá, pessoal? Esse espaço é para isso. Quero agradecer aqui, tá? Esse tempo dedicado ao vídeo, você aqui presente comigo. E é isso, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo, muito obrigado e tchau!